Atenção, o mercado das altcoins pode estar a dar um sinal que muita gente ainda não viu. Se este movimento se confirmar, algumas altcoins podem acordar de forma explosiva. Neste vídeo vou mostrar como é que algumas altcoins estão a dar um sinal muito interessante neste momento. Vamos olhar para as métricas da CoinMarketCap, vamos olhar para os gráficos, perceber o contexto do mercado e ver se o movimento é apenas um ressalto ou o início de algo maior. E já sabes, se queres análises claras, subscreve o canal porque nós aqui procuramos publicar 3 vídeos por semana para além dos shorts que publicamos todos os dias. Vamos já começar com as métricas da CoinMarketCap. Começando pela classificação geral da CoinMarketCap, aquilo que nós podemos verificar é que globalmente todas as criptomoedas têm tido um crescimento acentuado, a começar pela Bitcoin que teve nas últimas 24 horas um crescimento de 2%, 1,56% nas últimas 7 dias e, portanto, globalmente é positivo. Nós temos aqui grandes destaques, quer pela positiva, mas também pela negativa. A XRP, que nos últimos 7 dias perdeu 6,29%, mas nas últimas 24 horas teve praticamente uma valorização de 2%. A Dogecoin com 3,64%. Temos a Monero com 12% nas últimas 24 horas, à exceção de uma ou outra em função também da sua categoria, como é o caso da Zcash. Nós temos tido globalmente bons crescimentos, boas valorizações e, portanto, significa que a confiança dos investidores também está presente, o que é de certa forma positiva. Mas vamos analisar a totalidade do market cap, que é de 3,19 trilhões de dólares. É positivo, estamos a continuar a crescer e vamos novamente, muito provavelmente, testar esta resistência e, portanto, quando nós olhamos numa escala de 30 dias, aquilo que nós podemos verificar é que tivemos aqui uma espécie de respiração, mas estamos novamente a testar altos, o que é, de certa forma, positivo. Olhando para uma escala maior, uma escala anual, nós podemos verificar que ainda assim estamos a lateralizar e, portanto, é preciso ter em conta que, olhando para uma escala maior, nós não estamos ainda nos patamares que tivemos no passado, ainda assim mais vale estarmos numa tendência ascendente do que numa tendência descendente. Quanto à confiança dos investidores, face ao último vídeo que nós fizemos, podemos constatar que há um ligeiro aumento e ainda assim continuamos na zona neutra e, portanto, os investidores, pese embora tenhamos tido este crescimento, quer em termos capitais, que se refletiu nomeadamente nas criptomoedas de uma forma geral, dá para perceber através deste indicador que ainda assim os investidores estão divididos e, portanto, o que é de certa forma compreensível, até porque nós, quando voltamos aqui a uma escala de 30 dias, podemos verificar que de facto há um crescimento, mas do ponto de vista anual estamos numa fase de lateralização e, portanto, há aqui uma grande dúvida sobre realmente o caminho que nós vamos trilhar nos próximos dias, quiçá nas próximas semanas. Olhando agora para a dominância do Bitcoin, não deixa de ser curioso que a dominância do Bitcoin aumentou e, portanto, era esperado que esse caísse, mas a verdade é que nós podemos verificar que não só há um aumento de capital a entrar, quer no Bitcoin, mas também há um aumento de capital a entrar nas outras criptomoedas, o que significa que nós temos mais capital a entrar, o que é de certa forma positivo. E agora sim vamos começar com o gráfico da Ethereum. Vamos deixar excepcionalmente o Bitcoin para o final. A Ethereum atualmente está a ser vendida em torno dos 3.193. Reagiu muito bem em cima deste suporte. Nós já tínhamos dito que era um suporte mesmo muito importante e que a reação aqui era necessária para não quebrar este suporte e agora a Ethereum teve aqui não só um bom sinal, mas também há aqui investimento, há aqui capital a entrar e aquilo que nós podemos verificar é que face ao que nós tivemos nos últimos dias, há aqui uma inversão, é positivo. Agora, a curto prazo, aquilo que nós queremos ver é uma Ethereum testar imediatamente os 3.300 dólares, o que seria positivo. Vamos perceber se vamos conseguir ultrapassar esta resistência ou não. Nós poderemos eventualmente testar de imediato esta resistência, não conseguir ultrapassá-la e vir mais cá abaixo, nomeadamente em torno deste suporte que estará em torno dos 3.251 e depois termos mais força. A verdade é que a Ethereum está-se a comportar muito bem, não é de agora, e nós temos falado muitas vezes no nosso canal sobre a reação e sobre a força que a Ethereum está a ter. E não é só de agora, nós podemos constatar que desde o dia 21 de novembro que temos tido aqui uma reação positiva. Nós podemos igualmente constatar que há aqui um triângulo que está-se a formar e, portanto, nós estamos a ter uma Ethereum que está, de certa forma, a entrar e a lateralizar neste triângulo. Aquilo que nós queremos ver é que ela saia definitivamente daqui para testar níveis superiores. E seria o sinal positivo. Claramente que vai depender de muitos fatores
macros e também vai depender muito da reação ou do comportamento do Bitcoin. Mas atualmente a Ethereum está-se a comportar muito bem e aquilo que nós queremos ver, e agora vou colocar em diários, aquilo que nós queremos ver é uma Ethereum a testar níveis superiores. A próxima criptomoeda que eu te quero apresentar, está em diários, é a Solana. Atualmente ela está a ser vendida em torno dos US$ 143 e claramente também está a ter uma variação positiva. Tivemos aqui uma grande correção, também é preciso ter em conta que ela teve aqui um grande crescimento e portanto veio até aqui buscar um suporte que é um suporte importante, praticamente corrigiu todo o seu crescimento e portanto é preciso ter igualmente em conta aquilo que aconteceu aqui. Agora, nós temos que ter em conta que há aqui margem para a Solana poder crescer. E isso, a Solana, sendo uma criptomoeda também importante no setor das criptomoedas, terá naturalmente o seu percurso e a curto prazo tem aqui uma resistência muito importante, em torno dos US$ 155, e depois terá outras, nomeadamente em torno dos 168 e 178. Olhando numa escala maior, aquilo que nós podemos verificar é que poderemos eventualmente estar aqui num possível triângulo, ou seja, temos aqui uma base, outra base, ou seja, um suporte importante, e poderemos eventualmente testar a longo prazo ou a médio prazo o patamar dos US$ 230 e termos aqui uma eventual rejeição. Ainda estamos muito longe disso acontecer, ou seja, isso poderemos eventualmente estar a falar de uma escala de 2, 3 meses, mas isso poderá também indicar que poderemos, a curto e médio prazo, ter um crescimento. Não significa que vamos ter efetivamente esse crescimento, mas existe realmente essa possibilidade. Poderemos eventualmente estarmos a fazer aqui montanhas, mas também significa que poderemos fazer altos menos altos e portanto tivemos aqui um alto em torno dos 290, tivemos outro em torno dos 250 e temos outro em torno dos 236 e portanto poderemos eventualmente estar a reproduzir aquilo que aconteceu pelo passado. Mas a curto prazo e a médio prazo tudo indica que poderemos eventualmente fazermos este crescimento. Mas atenção, é muito importante que cada um siga o seu plano, porque o mercado pode a qualquer altura virar o jogo completamente, enganar os compradores e, afinal de contas, os vendedores terem a mão e poder vir cá para baixo. E, portanto, tudo pode acontecer no setor das criptomoedas, tudo é volátil, tudo vai muito rápido e, portanto, nunca é demais ter cuidado. Mas a curto e médio prazo parece haver sinais positivos para a Solana. Olhando agora assim pela XRP, nós temos um gráfico em diários, ela está a ser dividida em torno dos US$ 2,10 e aquilo que nós podemos verificar é que houve aqui uma rejeição, já tínhamos falado dela, também não é uma rejeição surpreendente porque há aqui uma grande resistência, ainda assim encontrou um suporte precisamente em torno dos US$ 2,02, é também positivo, ou seja, significa que não viemos novamente testar este suporte histórico, um suporte mesmo muito importante e perigoso. Relembro que nós temos aqui um suporte que várias vezes foi testado e abaixo disso há um grande vazio. E, portanto, então da XRP, a curto prazo, nós temos que ter em conta que vamos novamente, ou pelo menos vamos procurar testar os US$ 2,22. Se conseguimos ultrapassar, vamos ter de imediato esta forte resistência em torno dos 2,36 e se conseguimos, naturalmente, vamos ter depois uma resistência, ligeira resistência em torno dos 2,65 e depois em torno dos 2,73. Aqui é muito importante porque há criptomoedas que são, eu diria, mais favoráveis do que outras quando o mercado está positivo, quando o mercado tem a presença, a confiança dos investidores. Há criptomoedas que naturalmente se destacam mais do que outras e a XRP é tradicionalmente uma criptomoeda apreciada por muitos e, portanto, há aqui uma margem, eu diria, muito interessante e muito grande. Ainda assim, do ponto de vista macro, é preciso ter em conta que nós poderemos eventualmente estar num mercado que realmente está precisamente a fazer isto, isto, isto. E, portanto, o que nós eventualmente aqui estamos a trabalhar é a eventualidade de estarmos aqui a fazer uma segunda. Ou seja, para quem não conhece as ondas de Elliott, nós poderemos eventualmente ter conhecido a primeira onda, termos uma segunda e depois uma terceira. E, portanto, para quem é investidor, e relembro sempre, é igual para a XRP como é igual para as outras. Relembro que nós poderemos eventualmente estarmos num gráfico descendente, portanto o bull run poderá eventualmente ter acabado alguns por aqui e nesse sentido nós poderemos estar a atacar a segunda onda e portanto para quem faz trading, para quem investe a curto prazo, pode eventualmente aproveitar isto se realmente é esta configuração, e digo se, porque nós não sabemos o dia de amanhã.
Agora, tudo depende naturalmente do vosso plano. Para quem é investidor a longo prazo, claramente que terá que esperar por mais sinais e poderei eventualmente fazer um vídeo sobre isso, sobre como esperar o melhor momento para investir e para entrar no setor das criptomoedas. E agora a última altcoin é a Render. Atualmente ela está a ser vendida em torno dos 2,37 dólares e de certa forma tem reagido muito bem, ou seja, nós tivemos aqui um forte crescimento. Era uma criptomoeda que tinha andado a perder muito investimento, a dar a perder e a descer, e aquilo é visível precisamente no gráfico. Portanto, desde o top que conheceu em dezembro, que tem andado a cair a pouco e pouco. E, portanto, tivemos aqui uma boa inversão. É também sinal do setor das criptomoedas que está a recuperar ligeiramente, e esta criptomoeda em particular, precisamente por ser a Render, que lidera de certa forma um setor que é muito importante, e portanto não é por acaso que ela teve este crescimento. Agora vamos perceber se vai ter capacidade para aguentar este suporte. Se for o caso, vamos ter a curto prazo, eventualmente, uma criptomoeda a testar os 3,34 dólares, o que é positivo para quem tem por hábito investir nesta criptomoeda. Ainda assim, aquilo que poderemos verificar é que há aqui um RSI em termos diários que está aqui numa zona de sobreaquecimento, ou sobre aquecimento em termos de compra. Portanto, eventualmente poderá agora ter aqui uma ligeira recuperação como nós tivemos aqui. Portanto, tenham muito cuidado. E agora sim temos o gráfico do Bitcoin. Nós, pese embora tenhamos um vídeo sobre as altcoins, nós não podemos de forma alguma não falar da principal criptomoeda. Atualmente ela está a ser vendida em torno dos 93.879 dólares. Está precisamente a testar esta resistência, que é uma resistência forte, e portanto vamos ver se o Bitcoin terá essa capacidade de ultrapassar. E claro que se ela conseguir ultrapassar, também terá um peso muito importante nas restantes criptomoedas, e portanto terá um peso no setor das criptomoedas. Se ela conseguir ultrapassar, depois terá outra resistência em torno dos 95.835 e depois terá a grande resistência em torno dos 100 mil dólares. E portanto, uma coisa de cada vez. Aquilo que nós podemos verificar é que ainda há margem para crescer, e vamos perceber muito, muito rapidamente se realmente o Bitcoin está a tentar atingir os 100 mil dólares. Ainda assim, agora vamos olhar para um gráfico semanal. Eu já tinha colocado aqui aquela que era a minha previsão em termos de acontecimentos, não em termos temporais, mas em termos de gráfico, e portanto tinha posto aqui os pontos dos gráficos das curvas de Elliott e aquilo que eu acho que poderá eventualmente acontecer, mas isso é apenas o meu plano e cada um deve ter o seu plano, é que poderemos eventualmente a curto prazo testar os 100 mil ou estar lá mesmo muito próximo e depois voltar a cair para os 64 mil. Portanto, dentro de cada linha de gráfico ou curva de Elliott, nós também temos pequenos traçados e, portanto, poderemos eventualmente estar a fazer isto. Isto é apenas a minha visão, poderei estar completamente errado, e é por isso que cada um deve ter não só o seu plano, mas deve seguir a sua estratégia. Esta é a minha estratégia, poderei estar completamente errado, até porque quando nós olhamos aqui para o RSI, aquilo que nós podemos ver é que há aqui ainda margem, portanto, poderei estar completamente errado. É algo que nós vamos acompanhar nos próximos dias. Agora, olhando para um gráfico de 4 horas, aquilo que nos interessa é que poderemos eventualmente testar níveis superiores e eventualmente não conseguir ultrapassar de imediato, a curto prazo, esta resistência e vir novamente testar cá para baixo. É uma incógnita, mas relativamente às altcoins, neste momento está positivo, o Bitcoin vai influenciar. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, ponham um like, subscrevam o canal, porque isso dá-me imensa motivação, imensa força, e assim conseguem acompanhar todas as publicações. Tchau!